Boa noite a todos. Hoje é uma aula bastante importante, porque nós vamos continuar estudando a emancipação da alma. Falamos da noite, né, da emancipação noturna, enquanto dormimos, onde o nosso espírito percorre diferentes dimensões espirituais, estudando, trabalhando, se aprimorando, e até mesmo entrando em energias, às vezes, não tão salutares, né? Onde a nossa mente nos leva ao local, nos projeta espiritualmente aonde o nosso pensamento está. Nós estudamos o sonambulismo, os sonhos, e hoje nós vamos falar da emancipação da alma chamada êxtase. Essa emancipação é diferente de tudo que a gente possa ter estudado até o momento, em relação à expansão do espírito, porque ela ocorre tanto na situação desperta, estarmos despertos, em vigília, como quando estamos dormindo. É uma emancipação do espírito, um deslocamento espiritual tão grande, tão intenso, tão maior que o sonho, que o sonambulismo, que a expansão simples espiritual. É a condição maior de expansão do espírito, onde este espírito alcança dimensões diversas de frequência espiritual. Por que ocorre isso? Não adianta só nós entendermos o que é a emancipação espiritual, mas nós precisamos entender por que elas ocorrem, quando elas ocorrem e em que pessoas estas emancipações ocorrem. A emancipação espiritual, ela é uma faculdade que pode ser tanto espontânea, ou seja, não desenvolvermos, não praticarmos, não treinarmos, e espontaneamente sentimos a emancipação a nível de uma expansão tão grande, como no caso da êxtase. Nós vamos entender o que ocorre nessa situação. E também pode ocorrer através do treinamento, do exercício de desenvolvimento desta faculdade, deste exercício espiritual. Nos nossos cursos, nas aulas práticas, nós educamos esse exercício de emancipação, porque nós precisamos ter controle dessa emancipação. Muitas vezes ela ocorre espontaneamente e traz ao espírito uma surpresa muito grande, porque o espírito não entende o que está acontecendo, o indivíduo não entende o que está acontecendo, trazendo às vezes muito medo e até o desequilíbrio. Então é importante entendermos por que ocorre, né? E quando ocorre? Ocorre para que nós tenhamos a experiência e a concretização da vida espiritual. Nós temos consciência absoluta desta situação do espírito nesta expansão. Então, é uma emancipação tão grande, tão forte e tão distante, que ela pode, distante em termos de espaço, que ela pode trazer para nós a consciência absoluta que a vida não se limita à materialidade. É uma vivência tão forte do espírito que aquele que passa por uma situação de emancipação da alma jamais duvidará da força espiritual em nossas vidas e jamais vai entender que estamos aqui só numa vida passageira de encarne rápido. Outro motivo para que ocorra a emancipação tão forte, no caso desta êxtase espiritual, é o conhecimento. Ao sairmos, nós vivenciamos diferentes condições e estágios de frequência espiritual que na Terra nós não podemos nem ter noção de como pode ocorrer.
Então, há relatos de pessoas que vivenciam frequências extremamente sutis e prazerosas, que quando retornam ao despertar aqui no corpo terreno, elas se sentem assim surpresas de perceber a diferença de sensação energética, da brutalidade das energias da Terra, em contrapartida com as energias sutis da espiritualidade maior. Temos também a emancipação para camadas mais densas de frequência, que também ocorrem para despertar em nós a sensibilidade em relação àqueles irmãos que vibram em condições muito densas, em frequências muito lentas, muito sofríveis, em frequências em que traz um cansaço, um peso, uma angústia profunda. Então, esta emancipação, desde a mais etérea até a mais densa, ela vai trazer algum tipo de aprendizado para cada um de nós. Tanto despertar o amor, o perdão, a necessidade de doação e caridade aos irmãos que vibram numa frequência de tanto sofrimento, inclusive visualizando o que esses irmãos passam, as condições que eles estão, né, dentro dos lamaçais, dentro dos abismos, dentro dos locais de sofrimento extremo, até os irmãos que vibram numa condição onde, quando retornam, falam: nossa, como é bom viver a expansão espiritual em faixas superiores à frequência da Terra, a condição da matéria. Então, este aprendizado nos comprova a vida espiritual e nos traz sentimentos em relação a essas frequências. Outro objetivo da emancipação espiritual tão intensa e tão consciente é o trabalho espiritual. Todos nós, ao estarmos em condição de emancipação da alma, seja ao dormir, ou seja, na condição de êxtase, nós podemos estudar, trabalhar, socorrer e passar por tratamentos espirituais. Então, nos tratamentos, geralmente, nós somos levados pelos mentores, mas nos trabalhos, onde somos convidados a participar, muitas vezes ocorre uma expansão tão grande do espírito, em frequências tão diversas à nossa, que é uma emancipação e, na grande maioria delas, consciente. Ou seja, quando a pessoa retorna, estando dormindo, ou estando em reflexão, meditação e expansão só mental, a pessoa tem total consciência, registro do que ela viveu neste momento espiritualmente. Então, ao contrário do sonambulismo, o sonambulismo só ocorre durante o sono, ele pode ser induzido ou não, mas o sonambulismo, ele tem ali uma ligação muito forte com o corpo. O espírito percebe que ele pode utilizar o corpo para manifestar aquilo que o espírito está realizando. No caso da êxtase, da emancipação da êxtase, não ocorre isso. O corpo fica inerte, totalmente com o funcionamento biológico somente, e esse espírito ligado ao fluido que liga o espírito ao corpo, ele se expande de uma maneira que muitos espíritos relatam até vivências em outras situações de vida, ou seja, irmãos que saem da condição aqui da atmosfera terrestre e visualizam a Terra numa expansão tão grande espiritual que eles chegam a visualizar a Terra e, ao retornar, lembrar desta visualização. Então, a expansão, ela pode ocorrer em diferentes faixas, em diferentes frequências. Como ela vai ocorrer isso? Vai depender de dois fatores.
Os espíritos evoluídos fazem isso facilmente, se dirigem a todas as frequências, como nós já estudamos, a qualquer momento, por trabalho, por atendimento e pela obra do Senhor. Os espíritos na nossa frequência terrena, eles são levados a essas situações mais etéreas, com a ajuda dos mentores, para que haja o aprendizado, o estudo e a vivência. Quando vão a camadas muito densas, também muitas vezes com a presença de uma falange, de grupos, para que esse espírito não seja vampirizado, não seja ali sucumbido pelas forças mais densas e camadas mais primitivas de desenvolvimento espiritual. Dizem os espíritos que passam por essas vivências, a nossa bibliografia, os nossos estudos mostram que as pessoas que se expandem numa condição tão enorme espiritualmente, elas sentem nas vibrações suaves, nas vibrações evoluídas, tanta leveza, tanta luz, tanta plenitude, tanta alegria, que elas só retornam à Terra porque há laços que prendem esses espíritos aqui, família, filhos, né? Laços, vínculos espirituais, e os mentores que assistem a pessoa à volta, porque a sensação é de tanta alegria e felicidade nessas vibrações em mundos superiores, que a pessoa poderia até mesmo desencarnar se não houvesse essa consciência dos vínculos familiares e afetivos na Terra, tá? Então, esse cordão, ele não vai se romper, porque nós temos os apegos terrenos que nos fazem voltar, as afeições terrenas que nos fazem voltar, os mentores que nos assistem à volta. Mas imaginem, se nós aqui estamos vibrando na quarta dimensão, terceira, e passamos a ter uma expansão espiritual e vibrarmos por milésimos de segundo, porque são milésimos de segundo, numa vibração de sétima, sexta, quinta dimensão. Não dá vontade de voltar para a terceira e quarta. Então, é a afetividade, os laços espirituais que nos fazem voltar. Tá certo? Nessa condição, porque alguns somente têm esta faculdade. Na verdade, a gente pensa, por que só alguns? A consciência espiritual, nesta situação, é muito constante. Nós temos a volta e a consciência. A espiritualidade, ela permite nos levar a esta condição nos momentos que nós necessitamos destes aprendizados, destas consciências e desse desenvolvimento. Alguns espíritos nascem com a glândula pineal, que ela fica aqui bem abaixo, né, no alto da nossa nuca, é chamada, nós vamos estudar isso mais para frente, a glândula da sensibilidade espiritual. Quando nós estamos em oração, essa glândula aumenta. Quando nós estamos em atitude de meditação, de reflexão, de frequência mental muito rápida, muito etérea, muito sutil, de pensamentos nobres, altruístas, né, não egoístas, esta glândula vai se desenvolvendo. Por isso que os espíritos mais evoluídos, eles têm tanta facilidade, quando estão encarnados, em conseguirem essas faculdades espirituais, porque esta glândula está em pleno desenvolvimento e plena ativação para estas faculdades. Então, espíritos muito desenvolvidos encarnados, que ainda estão em corpos terrenos, em corpos encarnados, eles conseguem, por exemplo, nos mundos de regeneração, os espíritos já conseguem estas faculdades de êxtase, porque eles estão com essa glândula pineal muito desenvolvida. Então, quanto mais desenvolvido o espírito, mais ele desenvolve essa glândula, porque ela é desenvolvida em relação ao treino de pensamento que nós temos, a frequência de pensamento que nós temos. Alguns nascem com esta glândula desenvolvida para um percurso encarnatório temporário, com essa glândula bastante desenvolvida,
com uma mediunidade, uma percepção espiritual muito aflorada, então elas são pessoas que têm premonição, sensibilidade, vidência, elas têm essa expansão consciente espiritual para desenvolver a sua espiritualidade. Não significa que na próxima encarnação ela também trará esse desenvolvimento. Somente espíritos evoluídos têm a permanência destas faculdades desenvolvidas, porque eles fazem essas viagens, esses deslocamentos para trabalho e para estudo, conscientemente, voluntariamente. As pessoas que estão aqui em desenvolvimento, planetas de expiação e prova, começando a regeneração, elas têm essas faculdades desenvolvidas, ou não, e as que trazem é uma situação temporária. Posso vir numa outra encarnação sem sensibilidade nenhuma. Por que eu tenho, de repente, essa sensibilidade? Para que nesta encarnação eu desenvolva o conhecimento da prática do trabalho espiritual, da consciência espiritual. Posso vir numa outra encarnação sem esta situação física que favorece o espírito a ter todas essas faculdades, essa consciência, para que eu possa exercer outras áreas do desenvolvimento espiritual, não necessariamente as sensibilidades fluídicas. Tá? Então, o que acontece nessa situação de emancipação? No nosso ritmo de desenvolvimento, ela pode ocorrer espontaneamente, pode ser treinada, podemos ter ou não ter, não depende da nossa condição evolutiva, no sentido de que não ter não significa que a pessoa não seja um espírito evoluído. Significa que nesta encarnação, esta faculdade não está desenvolvida, esta capacidade não está aflorada, para que outros pontos do desenvolvimento ali sejam realizados. Certamente, aquele que tem uma situação, uma vivência de uma expansão, de uma emancipação no nível de um êxtase, ele acaba indo buscar o que ocorreu. Ele acaba indo tentar entender o que aquilo significa. Então, muitas vezes a espiritualidade traz esta condição orgânica ligada à parte espiritual, essa facilidade das impressões espirituais virem à consciência através da glândula pineal, que faz parte do nosso organismo, para que haja o despertar da consciência espiritual. Tá bom? Em alguns casos, as pessoas que têm essa expansão, trabalhadores, eles lembram dos trabalhos que eles realizaram. Muitos relatam que tem uma emancipação tão grande, relatam a ida ao local de trabalho, o trabalho realizado e a volta. Então, qual o objetivo desta consciência na expansão tão grande? Ter a noção do que pode ocorrer nos diferentes estágios de frequência e nas condições de emancipação, o que eu posso realizar. O espírito não para, o espírito trabalha, estuda, percorre os mundos, percorre experiências, para quê? Para despertar. Tudo isso, o objetivo é despertar a centelha iluminada que nós carregamos, a força crística que está dentro de nós, capaz de tudo e de todo conhecimento. Nós temos aqui o reflexo do divino dentro de nós, e nós temos estes cutucões, estas faculdades para despertar a busca da espiritualidade. Se nós fizermos uma regressão de pensamento, uma análise daquilo que nós visualizamos quando retornamos de um sono profundo ou de uma meditação, nós podemos percorrer mentalmente muitos lugares e vivenciar muitas experiências. Quando elas podem ser treinadas? Primeiramente, o treino de pensamento, que é uma das coisas mais difíceis que nós temos para desenvolver aqui.
Eu quero pensar naquilo, mas eu não posso. Então, eu treino meu pensamento. À medida que eu já falei, eu não posso, eu já pensei. Então, treinar o pensamento é um dos maiores exercícios que nós temos a desenvolver aqui na Terra. Então, esta emancipação para os espíritos evoluídos tem muito a ver com esse controle de pensamento. Saber para onde ir, com que objetivo vai, quais os trabalhos e aprendizados a serem realizados. Então, os espíritos já na condição de regeneração em mundos mais evoluídos, eles já realizam essas emancipações até para outros planetas, para ajudar os irmãos em condições mais sofredoras no próprio sistema solar. Tá bom? Então, nós temos aqui essa troca de experiências e podemos habitar frequências diversas dos nossos planetas e espíritos mais evoluídos, com a faculdade extremamente desenvolvida, percorrer dimensões diversas, né, como espíritos evoluídos, grandes mentores, grandes avatares, que hoje percorrem nessas emancipações mundos diversos. Então, nós vamos desde aquele que está ao lado da sua cama, na emancipação noturna, que não sai do corpo, porque está tão apegado às problemáticas, ao materialismo, às seduções da terra, que ele não sai do lado do corpo. Aqueles irmãos que, ao dormirem, descem sempre para as frequências mais baixas, do vício, do prazer, né, da loucura, das aproximações materiais do que vivemos na Terra, o espírito busca isso à noite, até as emancipações, que vão do despertar da consciência, do estudo, dos trabalhos espirituais, fazer parte dos grupos socorristas, até a emancipação a outros planetas. E percorrer o universo. Os grandes espíritos, né? Imaginem o Pai, imaginem o Mestre. Ele percorre qualquer ambiente do universo com a força do seu pensamento. Isso é uma emancipação totalmente controlada de espíritos evoluídos, de espíritos puros, de mestres que já chegaram a uma condição evolutiva de total controle de pensamento, total controle de seus sentimentos, do seu pensar em amor, da sua devoção total ao outro e o esquecimento de si mesmo. Então, é uma jornada longa que nós temos a percorrer. Enquanto isso, estando aqui na terceira e quarta dimensão, nós temos a prática dessas emancipações através, por exemplo, da nossa prece. Quando nós estamos em oração, nós não estamos deixando de ter uma emancipação da alma. Nós estamos saindo do nosso pensamento, raciocínio, e deixando que esse espírito se estenda, perceba energias mais suaves. Por isso que após uma oração, nós nos sentimos mais leves. Essa expansão do espírito absorve energias mais suaves, mais sutis. Então, a prática mediúnica, a prática espiritual, a prática do kardecismo, ela é totalmente científica. Não há o sobrenatural. Quando as pessoas falam sobre isso, elas falam, mas isso é sobrenatural. Não é sobrenatural. É a nossa força de pensamento, e quem enxerga, enquanto o espírito está expandido, é a percepção dessa expansão do espírito que absorve os estímulos externos, os pensamentos. Então, na vida espiritual, nós já vimos isso, nós não falamos, nós percebemos o pensamento do semelhante. Quanto mais nós nos desenvolvemos, menos nós vamos utilizar a linguagem. Os espíritos mais primitivos, eles usam a linguagem. Na verdade, não é que eles usam a linguagem, eles usam o pensamento, mas eles não conseguem imaginar que eles vão pensar e vão absorver o pensamento do outro. Então, eles continuam falando. E aquele que ouve também acha que o outro está falando. Mas, na verdade, nas vibrações espirituais, o que determina a linguagem é o pensamento, né? A linguagem é toda ligada à assimilação de pensamentos.
Então, quem enxerga na expansão espiritual? É o espírito. É a expansão do espírito, que é todo perceptual, não tem um olhar, não tem um foco. O espírito vê como um olhar, quando ele está expandido, como um foco, porque o espírito, ele leva a esta percepção. Mas ele não tem um olho, ele tem um formato de corpo, mas não é aquele olhar que está percebendo, é o todo espiritual que percebe. Quanto mais desenvolvido o espírito, mais ele consegue perceber que esta expansão vai trazer todos os estímulos que ele necessita para compreender a faixa vibracional que ele está, seja mais elevada, seja menos elevada. Tá dando para entender até aí? Tá fácil? Tá tranquilo? Querem pôr alguma pergunta aqui para eu ir continuar? Que agora nós vamos falar da dupla visão. Esta indução de... Muitas podem perguntar como é feita a indução, né? A indução, na verdade, é a prática individual através de um coordenador que vai relaxando o mental e fazendo a expansão perispiritual. Nos trabalhos espirituais, por exemplo, os médiuns estão em condição de expansão espiritual se lá estiverem equilibrados. Eles expandem a parte espiritual, serenam o pensamento para que essa irradiação absorva as condições do irmão que está ali necessitado, trocando as energias densas por energias salutares, absorvendo energias do plano espiritual mais sutis para doar uma energia ali, fazer um canal de energia dos mentores para com o irmão. E para a cura, utilizar também o fluido vital. Então, os trabalhos espirituais, e quando estamos em oração, como estamos em doação ao irmão, nós nos expandimos. E a expansão espiritual é um treino diário. Por isso que os espíritos evoluídos se expandem a qualquer momento, em qualquer lugar, para onde quiserem. Porque esta capacidade de doar expande o espírito, não é? Deixa esse espírito com controle para onde vai. E nos casos esporádicos, como eu falei aqui na nossa condição terrena, é para despertar o nosso conhecimento em relação à espiritualidade. Tá bom? Deixa eu ver, tem alguma... Qual o número da pergunta? Ai, desculpa, Beth, eu não falei no começo, né? Capítulo 8, nós estamos na êxtase, que nós já falamos dos sonhos, falamos do sonambulismo e hoje estamos na êxtase. Deu para entender que essa condição de êxtase é uma consciência absoluta do que o espírito percorre em faixas diversas, numa expansão muito grande, que vai muito além do sono? Vai muito além ali de um sonho, vai muito além de um sonambulismo, onde o espírito está ligado quase ao corpo. É uma expansão verdadeira, é uma expansão plena, que pode ocorrer quando estamos dormindo ou acordados. Quando o espírito, na sua emancipação... Desculpa, deixa eu ver o que eu coloco, que acho que eu não estou... Ah, tá bom, André. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Êxtase, questão... Imagina, André. Então, acho que dá para continuar, né? Não tem nenhuma pergunta, acho que podemos continuar. Vamos entrar agora na dupla vista. O que significa a dupla vista? A dupla vista, ao contrário das condições anteriores, sonho, sonambulismo e êxtase, a dupla vista, ela ocorre quando estamos acordados, em vigília. Não estamos dormindo, né? O corpo, ele está ali, consciente do meio em que ele está, só que há uma expansão espiritual, e esta expansão traz a visão da parte espiritual. Em outras palavras, seria uma vidência do meio espiritual, ou aqui, ou projetado em algum lugar, de acordo com a evolução
da pessoa, ela consegue ter uma expansão maior, uma percepção maior, ou de acordo com a necessidade de percepção da consciência espiritual. Então, em suma, a dupla visão, nós vamos estar acordados. Quem vê não é, o nosso olhar fica vago, fica aquele olho vago, focando em algum lugar, é a vidência do plano espiritual, porque há uma expansão, e quem percebe este plano espiritual? A nossa própria aura. Então, nós conseguimos ver, na dupla visão, acontecimentos, passados e futuros podem ser vistos. Pode ser visto, no caso do trabalho espiritual, doenças, cor da aura, medos, aflições. A dupla visão é muito comum nos trabalhadores que desenvolvem o trabalho espiritual, porque a prática do controle mediúnico, o controle do pensamento em doação, geralmente desperta em nós a dupla visão. Então, a dupla visão não é alguma coisa que eu falo assim, eu quero ter dupla visão. Pode ser espontânea? Pode. Tem muita gente que tem dupla visão, ela desliga, ela está acordada, tem aquele olhar vago, ela enxerga. Às vezes é um despertar para a pessoa ir buscar o conhecimento, né? Então, os mentores, que tudo sabem, permitem essa expansão maior para que esta vidência do plano espiritual venha e faça com que esse indivíduo busque conhecimento, busque o trabalho, a doação, a vida além da matéria. E no caso das curas, nós podemos ter a dupla visão para, como um trabalho de assistência, visualizar o que o irmão necessita. Por que a dupla visão é esquecida rapidamente? Porque não cabe àquele que vê guardar para si o que ele vê dos outros ou do meio em que ele está. Por isso que na vidência, você pode ter uma vidência, ter uma dupla visão, passou 2 dias, você não lembra o que você viu. Passou um dia, tem médiuns que às vezes, ou trabalhadores, ou conhecidos que já me falaram, que passa meia hora, não lembra mais. Por quê? É uma proteção para nós mesmos. Imagine, se nós temos a faculdade da dupla visão, o tempo todo estamos trabalhando, de repente ali vem a dupla visão. Começa a ver muita coisa, começa a ter percepção de muita energia espiritual, pode levar ao desequilíbrio da pessoa. Então, a pessoa está acordada, ela tem aquela percepção de energia, de formas, de cores, de situações, de passado, pode vir flashes de futuro, de passado, de situações para trabalho, caridade, cura do próximo e de nós mesmos. As faculdades espirituais, elas não ocorrem por ocorrer, elas têm uma finalidade. Por isso que as pessoas esquecem rapidamente as suas visões, para que não se desequilibrem e para não reterem informações que não lhes cabem. Por exemplo, eu estou num trabalho espiritual, eu visualizo uma doença, uma mancha na parte perispiritual do meu irmão, eu não tenho o direito de levar isso comigo, isso não é meu. Né? No momento do trabalho, aquilo é visualizado e retirado de nós, para que a gente não leve aquilo que não nos cabe saber. Nós esquecemos. Então, às vezes as pessoas falam, mas como você esquece? Você viu? Parece até que o médium não quer falar, ou a pessoa não quer falar, ou a pessoa que tem essa faculdade não quer contar. Não é. A dupla visão, rapidamente, é retirada da nossa mente. Bom? A dupla visão pode ser desenvolvida? Pode, pelas práticas de trabalho, de concentração, de controle do pensamento, de doação de energia. Então, nas aulas do 3º ano, para quem faz o curso mediúnico, temos esse trabalho de relaxamento mental, de expansão, de doação, e espontaneamente a espiritualidade vai fornecendo ao trabalhador a capacidade de dupla visão para favorecer o trabalho. Não apareceu a dupla visão, a pessoa não tem essa faculdade, ela é menos evoluída? Não. É uma característica espiritual para o trabalho ou para o aprendizado. Então, a pessoa que não tem nenhuma faculdade, não tem nenhuma consciência das faculdades, tem menos desenvolvimento? Não. Não significa
na nossa condição de evolução, vamos dizer assim, lapidação espiritual. Os mundos evoluídos, todos têm todas as faculdades. Na nossa condição, não é um privilégio, é para um trabalho, não vamos dizer assim, não é um direito adquirido ter a dupla visão. Posso ter nessa e posso não ter na outra. Aos espíritos evoluídos, vamos dizer assim, uma faculdade adquirida. Eles já possuem a dupla visão, a êxtase, sonambulismo não. Sonambulismo está ligado à nossa condição, porque está muito ligado ao corpo material, ao fluido vital, né? Mas no caso da êxtase, da dupla visão, esses espíritos da regeneração, espíritos evoluídos, têm isso espontaneamente, estando encarnados ou não, tá bom? Porque não é porque está como espírito que tem visão de tudo. A pessoa pode estar desencarnada, se ela vibra na terceira dimensão, no umbral, se ela vibra nas baixas camadas, ela não vai ter dupla visão, ela vai ver aquilo ali, ela vai ter delírios, inclusive é muito comum o delírio mental nas visões baixas, nas condições baixas de sofrimento, onde os miasmas, as formas pensamento circulam sobre o indivíduo em desequilíbrio, fazendo com que ele sinta que aquilo é uma evidência, e não é, são as próprias formas pensamento que ele carrega, tá? Então, o que a espiritualidade faz? Leva grupos de socorro a esses locais, fazem a higienização desses irmãos, fazem doação de energia para tentar resgatá-los às colônias e tratamentos. Certo? Deixa eu ver, hoje falei sem parar. Nossa, 15 para as 9. 15 para as 9 já, deixa eu ver. Esse capítulo acaba na dupla visão. Semana que vem eu vou começar falando desse resuminho da dupla visão e da êxtase, e nós entraremos, se não houver muitas dúvidas, nós entraremos no capítulo 9, que é um capítulo muito interessante, que vai mexer não só com a parte científica, mas também com a reflexão do desenvolvimento da reforma íntima, porque não dá para falar em interferência de pensamento sem falar em reforma íntima, né? Então, o curso é científico, mas a gente vai falar um pouquinho também.